bem-vindos ao nosso 4º episódio do AMcast, nossa websérie sobre pessoas incríveis. Bom, e de onde a gente está falando realmente não importa, né? O que importa é o que nós vamos falar e que isso vai alcançar o mundo inteiro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos que nós geramos nos negócios dos nossos clientes e como isso transforma vidas. E para falar um pouquinho sobre o tema, hoje eu trouxe aqui para conversar a Patrícia, trabalha na área comercial. A Thaisa, que trabalha num projeto muito legal, que impacta muitas vidas, né, Thaisa? Muito. Ela trabalha como QA, depois ela vai falar um pouquinho. E o Thiago, que trabalha mudando muito a percepção dos clientes lá na ponta, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho, a experiência dos três vai agregar muito aí a nossa visão sobre o impacto que o nosso negócio gera e transforma vidas. Para começar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que no dia a dia o trabalho de cada um impacta lá na frente nos negócios e no negócio do nosso cliente. Queria ouvir um pouquinho de vocês aí para a gente aquecer os motores e começar a discussão. Tiago, puxa a fila aí. Acontece todo dia, né? Quando a gente atende os clientes, a gente faz toda essa parte de entender as dores do cliente, entender as dores dos usuários que vão utilizar os nossos softwares que a gente desenvolve. Então, quando a gente utiliza essa parte dessa empatia, a gente utiliza o design, a gente estuda usabilidade, mostra como vai funcionar os fluxos para chegar nas soluções para eles. Então, a gente vê que impacta não só em nível de receita, em nível de faturamento, que eles precisam de algum tipo de software assim, mas também na parte de satisfação de quem está utilizando aquele software. Muitas vezes a gente trabalha com softwares voltados diretamente para colaboradores de empresas. Então a gente vê que a satisfação daquele colaborador de estar usando um sistema operacional ali e para melhorar a satisfação do trabalho dele naquela empresa, a gente nota que a cada dia a gente recebe feedbacks muito bons. Então, tanto dos nossos clientes, como dos próprios colaboradores dos nossos clientes também. E o teu trabalho impacta bastante assim, a forma como a gente conduz, né, para o cliente. Isso. A gente tem vários trabalhos que a gente faz, que a gente vai para dentro do cliente mesmo, né? Esse contato diretamente com os usuários e os próprios gerentes, os próprios CEOs das empresas. Esse contato direto com eles faz com que eles vejam a gente como parceiros mesmo, né? Como parte da empresa deles. Então, a gente muitas vezes não é um fornecedor deles, não é um terceiro, né? Eles encaram muitas vezes a gente como parte já da empresa deles também. Legal. É um modelo de trabalho assim que a gente vê que busca inovação, busca tecnologia, a gente vive, a gente remete, né, a questão da transformação digital, mas sempre pensando com um olhar assim, como você falou da questão da usabilidade, né, da experiência de uso do usuário naquela tela, naquele site, naquele portal, enfim. Até recentemente a gente liberou um projeto que foi muito legal, eu acho até que vale colocar, porque realmente foi um impacto bem significativo e trata muito essa questão da inclusão também, sabe? Foi refaturado, foi refeito todo um portal que possibilitou ter uma maior transparência das informações que estavam sendo disponibilizadas para a comunidade, disponibilizadas para quem estava estudando, os estudantes no caso, e eu achei muito legal assim, que a gente teve a percepção de pensar e incluir todos, né? Então, a ferramenta, foi colocado lá nesse portal uma ferramenta que possibilita traduzir em libras, para permitir, por exemplo, que um deficiente, né, auditivo tivesse acesso àquela informação como qualquer pessoa. Assim, a mesma coisa a leitura, né, colocar a leitura para transferir para Braille, para que o deficiente visual também tivesse essa informação, também recebesse isso. Então, essa experiência de uso é show de bola, assim, porque eu particularmente me toca esse olhar que a gente tem. Eu tenho um filho que ele tem 70% a menos de audição e é muito legal ver que a gente se preocupa com isso, né? Que a gente está olhando para essas pessoas, que a gente está incluindo essas pessoas de fato, assim. Então, é um impacto muito mais significativo do que tu acordar de manhã e ir lá fazer teu trabalho e ir para casa, né? A gente está transformando mesmo, assim, está transformando para o cliente, está transformando vidas, está transformando as pessoas e está transformando a gente mesmo também, sabe? Isso é muito legal. Assim, só aproveitando a deixa da questão da experiência do usuário. E vai muito de encontro, eu acho que o nosso propósito, né? Que é transformar vidas através da tecnologia. Então, assim, é a criança lá no banco da escola,
um técnico lá no campo utilizando um aplicativo, sabe? É uma dona de casa esperando o gás para cozinhar a comida dela, sabe? Então, eu acho que o nosso papel é trazer essa dor do cliente para dentro de casa e transformar isso numa oferta que vai impactar, claro, a companhia, o cliente, mas também o usuário final, sabe? Pessoas, vidas. E construir, né, a solução meio que sob medida realmente para ele. Isso. Aquele negócio de a gente sentar do lado do usuário, entender qual é a dor, entender qual é a necessidade dele, entender o que ele realmente precisa e transformar essa necessidade numa solução, sabe? Isso eu acho que não tem preço para usuário nenhum, né? A gente entrega muito mais do que uma tela, muito mais do que um software, muito mais do que uma entrega. A gente está entregando valor realmente para ele, assim. Então, acho que é bem por aí, é bem por esse caminho que a gente está seguindo e tá bem legal. E aqui eu acho que a gente tem um ciclo bem legal aqui nessa mesa, né? Assim, da Paty, entender a primeira dor do cliente, que muitas vezes ele chega falando, olha, estou com um problema que os meus agrônomos não estão conseguindo passar o pedido lá quando ele está lá na hora do campo. O Thiago vai e consegue fazer todo um desenho, né? Assim, do que realmente, qual é a dor, qual é realmente a necessidade, que às vezes o cliente nem sabe, muitas vezes, Isso, né? Por onde começar. Muitas vezes a gente tem que levar em consideração o contexto de onde a pessoa está utilizando aquilo ali. Então, você vai fazer uma análise. Você vai usar onde esse software? Não, eu estou no campo, aqui não tem internet e é debaixo do sol. Então, qual o tipo de tela que eu tenho que utilizar? Não, ele tentava utilizar um tipo de software, ele não conseguia porque ele utilizava no celular, que é uma tela pequena, e no sol ele não conseguia utilizar, fazer aquilo. Então, você colocar uma funcionalidade que ele pode gravar um áudio em vez de digitar, quando ele está trabalhando lá no campo, facilita. Então, entender esse contexto, esse entorno, né, que é realmente que a gente diz, ter essa empatia e entender essa dor realmente do usuário, é que eu acho que é o papel desde a pessoa do comercial, do design, do QA, de todo mundo, para entregar aquilo ali que para o usuário chegar e olhar, não, realmente esse software aqui está tendo um valor para mim, porque eu estou conseguindo utilizar e eu estou conseguindo chegar no meu objetivo final, seja qual for o objetivo final, né? Como ela falou, seja comprar um gás, seja passar um relatório quando está no campo, né? Seja conseguir um relatório de assiduidade dos estudantes na escola. Então, assim, é esse valor final que a gente consegue entregar. Essa é a nossa preocupação sempre, desde o momento que a gente recebe a demanda, né? Eu li uma vez que a gente tem que, assim, o melhor dos resultados, o melhor do mundo é quando a pessoa usa e nem percebe que está usando um aplicativo ou que tem um software. É isso que é usabilidade, que fala assim, eu entendi a dor do meu usuário, exatamente como a melhor forma de usar, né? Ele nem perceber que ele está usando tecnologia, né? Empatia é a palavra, né? Empatia muda o mundo. E assim, e é isso mesmo. Quando a gente precisa fazer qualquer tipo de ação, sei lá, preciso comprar uma passagem aérea e eu entro num site que aquilo é moroso, aquilo é lento, aquilo não é usual. Imagina, a gente já se estressa, já larga, deixa para fazer depois. Mas imagina o cara que precisa utilizar aquilo, ele não pode deixar para fazer depois, porque ele tem que usar, ele tem que representar, ele tem que entregar, né? Ele tem que fazer com que a merenda chegue na escola, ele tem que fazer com que o gás chegue lá no mercado, enfim. Então, ele precisa usar aquela ferramenta, ela tem que ser usual, né? Ela tem que ser fácil também, e ser, como tu falou, exatamente dessa forma, sem que se perceber. Né? Sem que se perceba, é bem isso. E eu acho que pegando o gancho ali do impacto na vida das pessoas, né? A gente falou antes do relatório de frequência, né? Esse nosso cliente específico, o relatório de frequência determina quem recebe ou não um benefício para levar para casa, sei lá, um dinheiro a mais para alimentação, sabe? Isso foi até uma coisa bacana. Agora, na pandemia, foi feito um projeto lá em que a gente fez o recadastramento, né, de acho que 400 mil famílias. Então, e foi a partir desse recadastramento que foi possível mapear quais eram as famílias que precisavam desse apoio, que precisavam desse auxílio, que daí receberam vale alimentação, receberam uniforme, receberam essa ajuda durante a pandemia. E sem esses esforços que a gente aplicou nesse projeto, não teria sido possível, né, que essas famílias tivessem recebido isso. Então, é um impacto que transforma as pessoas mesmo. E a gente vive isso todo dia. É o se importar de verdade. É vivo dentro da MCOM esse se importar de verdade. A gente não trabalha por trabalhar. A gente não acorda de manhã e senta na frente do computador e faz um teste. Eu não testo um bug por testar, né? Eu testo porque eu preciso garantir o máximo de qualidade possível, porque eu sei que se eu entregar aquela ferramenta, aquela funcionalidade funcionando para o professor,
ele vai poder fazer muito melhor o trabalho dele também. Então, consequentemente, o meu trabalho está refletindo aonde? Na criança, que está sentada lá na carteira e está recebendo o melhor daquele professor também, sabe? Então, é um efeito dominó, né? De empatia mesmo. E é lindo, né? E no final está formando um ser humano melhor, né? O futuro, né? Exatamente. Aqui, tá? Esse projeto é lindo demais, gente. Eu sou suspeita, mas Esse assim... projeto E muitas vezes a gente não consegue nem ver os impactos, tem uns impactos secundários aí, quando a gente faz um sistema que ele é eficiente, ele é eficaz, ele é fácil, como você falou, de usar, que a pessoa nem nota, ele faz uma tarefa de maneira mais rápida. Então, ele consegue, muitas vezes, terminar o seu trabalho mais rápido e ter mais tempo para passar com sua família, com seu filho, com sua mãe. Exatamente. Entendeu? Então, esses outros impactos verdade. secundários também. Exatamente. E reflete na gente também, né? Porque a gente pode trabalhar, ter essa qualidade de vida também, de garantir que a gente faz bem feito da primeira vez, para sexta-feira a gente poder sair e aproveitar com a família e tudo mais, né? Se a gente construísse algo que retornasse sempre cheio de bugs, sempre cheio de problemas, sempre com uma complexidade muito gigante, ia demandar muito mais tempo da nossa parte também, né? A gente também ia ter que estar ali à disposição do cliente um tempo muito maior e nos privaria desse tempo com a família. Então, reflete na gente como colaborador também, né? Como eu falei, é um efeito dominó. É verdade. Afeta toda a cadeia, né? Legal. E eu acho que antes estava falando, né? Antes da gente ligar as câmeras, estava falando de uma coisa muito legal lá do cliente, né? Que é ligado à educação, que é em relação, né, ao controle de nota, a olhar. Então, assim, qual que era o maior problema e qual é o maior impacto que a gente pode ajudar, né? Isso ainda é uma coisa até que a gente trabalha todo dia, né? A questão da cultura. Porque os professores mais antigos, eles estão acostumados com a pastinha, com a chamada, escrever o F e o C ali, se o aluno faltou, não no papel. E é difícil mudar essa cultura. Mas a ideia é justamente essa, é tirar do papel, né? Trazer isso de uma forma... Todo esse controle de frequência, todo o cadastro de aula, nota, avaliação, conselho de classe, tudo isso para dentro de uma transformação digital, onde ele vai diariamente registrar essas frequências de uma maneira normal, como se ele nem percebesse que ele está mexendo com a tecnologia, como a gente comentou antes, né? E aí, em um clique, eu consigo ir lá e emitir um relatório de frequência que vai me dizer, por exemplo, que o aluno tem menos de 20% de frequência naquele mês, né? E aí gera uma ação a partir desse dado, né? Eu consigo estar encaminhando esse aluno para uma assistência social, para que a família dele seja visitada, para entender por que uma criança de, sei lá, 5, 6 anos não está frequentando a escola, né? É difícil a gente imaginar tudo isso, porque não é, como eu disse, a minha realidade, não é a tua realidade, não é a nossa realidade. Mas existem escolas que estão em periferias e que a realidade é muito mais complexa do que o que a gente conhece, né? Do que a gente realmente vê todo dia, assim, quando a gente leva o nosso filho para a escola. E é por aí mesmo. Às vezes... Então, o que eu estou querendo dizer? Que essa base de dados que a gente consegue alimentar, trazendo toda essa realidade que antes era no papel para dentro do sistema, permite dar, né, para a secretaria, dar para os gestores tanta arma para cuidar dessas pessoas, para cuidar dessas crianças, para melhorar a educação de verdade, sabe? Até eu estava numa reunião recentemente com um cliente e a gente estava falando sobre a importância, assim, desse projeto, né, de quão vivo é essa questão, essa necessidade de se importar também da gente como colaborador. E foi muito interessante, assim, me chocou até, porque quando ele falou, poxa, eu levo meu filho para a escola, eu preparo realmente a lancheirinha dele, ele vai, e eu não consigo imaginar que, para algumas crianças, aquela refeição que precisa chegar na escola com o nosso apoio, com o que a gente está fazendo, é a única refeição do dia de algumas crianças, sabe? É muito maluco, assim, a gente pensar nisso tudo. E é muito legal a gente ver que a gente contribui com isso, sabe? E eu penso na importância de ter um software seguro também, que esse dado seja seguro. Exatamente. Né? Porque esse dado, como vai gerar várias ações, como ela falou aqui, que tenha esse dado seguro, que eu consiga exibir de uma maneira correta esse dado, porque às vezes eu puxar um relatório
para um tipo de gerência e puxar um relatório para mostrar para uma comunidade, por exemplo, são duas maneiras diferentes de mostrar esse dado. Esse dado não pode se perder, esse dado tem que ser compartilhado. Então, onde é que está essa base desse dado? Então, toda a parte de tecnologia, além dessa parte toda de usabilidade, essa parte de segurança tecnológica também, que a gente consegue fazer muito bem, que os nossos clientes têm essa segurança na gente, né, de saber que esse dado não vai se perder, esse dado vai ser correto, eu vou conseguir usar esse dado, eu vou conseguir compartilhar, integrar esse meu dado com outro sistema meu legado que eu tenho, e eu vou conseguir integrar isso. Então, essa é uma outra parte também da tecnologia, que fica mais por baixo dos panos, mas que também que é fundamental. É tão importante quanto, né? Se a informação que estiver ali não for coerente, não for segura, a gente não tem nada, né? Se ela não for segura, se ela não puder ser compartilhada, se ela estiver de uma maneira desorganizada. Então, assim, toda essa maneira de organização, de estrutura, de hierarquia desse dado também, que é construído por trás, também é extremamente importante. E tem todo um caminho para evoluir, né? Porque não basta a gente ter toda essa informação disponibilizada, não basta a gente disponibilizar todos esses dados, toda essa segurança, toda essa confiabilidade no que a gente está armazenando ali. Tem que existir essa mudança tipo de cultura, né, dentro das empresas, para enxergar o que eles podem fazer. É um tesouro que tem ali, né? E dá para a gente... Nossa, dá para a gente voar pensando em possibilidades, análise né? de dados, né? Exatamente. Como esses dados podem ser analisados, né? Uhum. Então... E eu queria perguntar, assim, acho que cada um de vocês tem uma posição, né? Pensando lá no impacto que a gente gera para o cliente. A Paty mapeia esse primeiro impacto lá na primeira conversa, né? E aí, quando a nossa solução lá no final ela é liberada, testamos, está tudo certo, quando a gente vê lá na rua aquele teu primeiro impacto que o cliente falou para ti, assim, o meu problema, a minha dor é essa. E aí passa por todo o nosso processo e libera. Qual que é o sentimento de ver esse impacto lá na ponta, né? É emocionante, assim, né? A gente teve mais de um case dentro da MCOM, assim, que tocava muito vidas, né? A gente teve um recente na área médica que, o pai podia ter informação de um filhinho que estava na UTI, sabe? Todo mundo sabe como é crítica a questão de UTI, né? E, cara, foi a gente que desenvolveu. Uhum. E agora o pai sabe exatamente se o bebê tá bem, se recebeu medicação, tudo. É lindo de ver, eu até fico arrepiada, assim. E essa questão da educação, que a gente falou bastante aqui, também me toca muito, porque a gente tá formando pessoas, né? Uhum. É o nosso futuro. Né? E, assim, como a Thaisa falou, assim, é uma realidade tão distante da nossa, sabe? Tão distante da área de tecnologia, desse mercado onde a gente vive uma vida mais confortável, a gente não pode negar, sabe? Então, poder ajudar essas pessoas lá na ponta não tem preço. É difícil para quem está de fora imaginar, às vezes, o que você faz, né? Eu fico o dia inteiro na frente do computador realizando teste no sistema. Né? Mas olha tudo que tem por trás, né? Olha onde é que a gente chega, sabe? É muito legal, assim, eu fico muito orgulhosa, assim, de fazer parte de algo tão, como eu falei, assim, de algo onde o se importar é tão vivo, sabe? Assim, é muito, muito legal. Quando eu faço um teste, porque, sei lá, teve um bug naquela tela, eu sei que eu preciso garantir aquilo, porque, nossa, olha o que acontece, sabe? Eu posso... O bug a tela que eu testei mal testada, digamos assim, pode impactar na merenda que aquela criança vai receber, sabe? Pode impactar no controle de frequência daquela criança que, por alguma razão, está sofrendo algum abuso, sei lá, está acontecendo alguma coisa na casa dela e ninguém está olhando, ninguém está prestando atenção porque tem um bug na tela, sabe? Outra situação, assim, que também eu acho bem legal, antes, né, dessa transformação digital, antes da gente ter implementado um sistema nas escolas, esse tipo de coisa, tudo era lá no papelzinho, tudo era no papel. Então, se eu tivesse um aluno que tinha alguma dificuldade na leitura, uma dificuldade na escrita, ou que ele tivesse, sei lá, ele tirasse super boas notas, mas tem um comportamento problemático, ele agride outra criança, e ele precisa de um apoio, ele precisa de um auxílio, ele precisa de ser encaminhado para um centro de apoio, ter um atendimento com um psicólogo, com um parapsicólogo. Parapsicólogo não existe, como é psicopedagogo, eu quis dizer. Então,
no nosso sistema permite que esse encaminhamento para esses centros de apoio aconteça em questão de minutos. Imagina se isso fosse no papel. Eu vou lá, eu descrevo que aquele aluno, escrevo no papel que aquele aluno precisa desse apoio, daí eu vou mandar pelo correio até chegar lá no coordenador, o coordenador aprovar. Não é rápido, vai esperar né? em algum lugar. Exatamente. Não é em tempo real, até chegar, o que já mudou, né? Até aquela autorização para aquele cliente frequentar aquele centro de apoio chegar, nossa, passou muito tempo, e essa criança pode ter decaído, né, ao invés de estar evoluindo. Então, a gente traz agilidade, né, também nos processos. E não somente lá na escola, não somente lá na ponta, a gente traz agilidade para quem está ali nas questões burocráticas também, atividades que a gente talvez não dê tanta importância, mas que precisam acontecer para que o sistema rode, para que a roda funcione, né? E aí a gente está ajudando esse cara também, que está ali, que às vezes levava, sei lá, 2 meses para fazer a conferência das fichas, agora ele leva minutos, né? Porque ele clica num botão, por exemplo, sabe? E esse clicar, essa interação que a gente tem com interfaces, com tela, né? A gente chama, né, que é a interação de humano-máquina, né? A interação de humano-máquina. A gente faz softwares que é a interação de humano-máquina. Mas antes dessa, a gente pensar nessa interação de humano-máquina, a gente deu vários exemplos aqui, que é sempre interação humano-humano. Né? Né? É sempre sobre pessoas, no final das contas. A nossa né? interação humano-humana, a gente faz a interação humano-máquina ser muito boa, né? Mas essa interação do humano-humano antes, humano-humano durante e humano-humano depois é que faz a interação humano-máquina ser bacana. Eu gosto de brincar e falar que a gente faz uma transformação digital no modelo artesanal. Porque a gente ainda senta do lado da pessoa e vamos entender, vamos saber o que está acontecendo, né? Então, realmente, é humano-humano, no final das contas. Mas eu acho que isso aí nunca vai ser substituído, por mais Também acho. nível tecnológico que a gente avance aí. Acho que essa interação para entender o que o outro realmente precisa, é isso. É só se colocando no lugar dele, não adianta. Empatia, né? Empatia, muda o mundo. E, Thiago, para ti, assim, tu desenha todo eu sei que a gente já fez alguns trabalhos juntos, né? Me ajudou bastante no marketing também. Tu desenha todo tu ajuda o cliente a pensar, né? O que ele realmente precisa, se o que ele precisa de funcionalidade, vai lá no como, vai ajudar ele lá na ponta e desenhar, ajudar o cliente a pensar e a desenhar tudo isso. E depois, lá no final, liberar aquela tela. Liberou aquilo tudo que tu ajudou a desenhar. Ver isso na rua acontecendo. Que impacto isso gera em ti, né? De olhar isso tudo acontecendo. Eu acho muito legal também, né? Assim, tudo que você cria, né, você trata como um filho, né? Você criou, né? Pai da criança. Aquela história, né? A gente criou. Então, assim, e mais a gente que trabalha com design, que é aquela coisa que todo mundo vai ver, né? Eu fico imaginando, assim, os desenvolvedores, quem trabalha no código, eles criam muito ali, é uma coisa que as pessoas não veem, né? É diferente do design, né? A gente cria coisas que as pessoas vão ver e as pessoas vão interagir diretamente. Então, a satisfação de pegar um cliente, ele receber um aplicativo, pegar na mão e dizer, não, que ele conseguiu usar de primeira, sem eu precisar ensiná-lo, aí eu sinto, a minha missão foi cumprida. Legal. Né? Quando eu joguei um software na mão dele, ele conseguiu usar sem eu precisar dizer nada e ele chegou no objetivo dele. Essa é a minha principal função. Se aconteceu isso, tá ótimo para mim, eu estou feliz. Aí, né? Né? Então, falando bastante de resultado, de impacto para o cliente, né, para o negócio do nosso cliente. Eu queria trazer um pouquinho a discussão agora aqui para dentro, olhando para a nossa realidade, né? Tudo que a gente gera de impacto, de resultado, como que isso se reverte para nós, para os colaboradores? Como que a gente consegue também perceber esse impacto positivo do nosso trabalho lá para o cliente, além de toda essa satisfação, né? Como que a gente também gera um impacto na nossa vida pessoal? Como que vocês acham que isso pode trazer para a nossa vida, né? A partir do momento que a gente nota que a empresa consegue entregar o que os clientes querem, e a empresa consegue trazer mais pessoas fantásticas, né? Pessoas que são talentos, né? Então, cada vez que você se junta com pessoas mais talentosas, pessoas que conseguem fazer acontecer, você também se estimula cada vez mais, se inspira cada vez mais. E você melhora tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Então, estar cada vez mais junto de pessoas que são talentosas, que são inteligentes e conseguem entregar para a sociedade coisas boas, você consegue uma evolução
Eu acho que é por osmose, assim, né? Então, eu procuro sempre estar nesse meio. Então, fico feliz, porque cada vez mais eu vejo que a empresa está trazendo mais esse tipo de pessoas. A gente está crescendo, está trazendo mais pessoas desse tipo para estar ao meu redor. Então, para mim, eu já fico feliz e eu noto que eu estou crescendo com todo mundo junto. Legal. Se a gente colhe o resultado no cliente, a gente traz o resultado para dentro de casa, né? certeza. E automaticamente reflete na nossa remuneração, no nosso PLR e nos nossos benefícios e na nossa qualidade de vida como um todo também, como colaborador. Legal. E eu queria falar um pouquinho agora também de sociedade. Né? Acho que a gente já falou bastante. Acho que todos os projetos que a gente citou aqui dos nossos clientes, eles têm um impacto e um valor gigantesco para a sociedade. Mas eu queria falar um pouquinho sobre como os resultados que a gente gera, a MCOM mesmo, o quanto a gente consegue devolver isso para a sociedade em ações sociais, o quanto a gente faz o nosso papel, né, de poder ajudar e devolver isso um pouco para a sociedade. E aí eu queria que falasse um pouquinho, Paty, das ações que a gente tem, que a gente trocou, né? A gente fez uma troca e uma ação um pouco mais, um pouco diferente com os nossos clientes. Que a gente tinha sempre aquela verba, né, para ação, um evento, brindes. A gente fez uma troca aí para poder dar a quem mais precisa, né? Isso, eu acho que a primeira ação nesse sentido foi um Natal, eu inclusive participei presencialmente lá. Foi um Natal onde a gente apoiou uma instituição aqui de Blumenau que cuida das famílias que têm mielomeningocele. Gente, assim, foi uma coisa extremamente emocionante, assim, os colaboradores da MCOM estavam lá ajudando, fazendo dinâmicas com as crianças, sabe? A gente arrecadou os presentes de final do ano, reverteu todo o custo de presente para cliente que a MCOM tinha, como sempre fazia, a gente reverteu tudo isso para essas crianças, para essas famílias, sabe? E, assim, eu acho que o engajamento dos colaboradores, sabe, foi muito especial, assim. Eu aprendi a fazer escultura de balão, gente, lá no dia do... A Elo, que trabalha com a Lê, tá pintando o rostinho das crianças, sabe? Eu acho que tocou muito, assim. E aí, nessa sequência de ações, a gente tem também o presente de Natal do ano passado, que também foi totalmente revertido em ações para duas instituições aqui de Blumenau. Uma aqui de Blumenau e uma que é o... de Floripa. Que é o Codificando a Quebrada. Alguma coisa nesse... Prototipando a Quebrada. Prototipando, eles isso. Jovens de periferia a introduzir esses jovens no mercado de tecnologia, que é extremamente promissor. Então, mostra aí uma possibilidade de carreira para esses jovens, né? E aí essa ação continuou, porque a gente tem também o aniversário dos nossos clientes, né? Que a gente faz uma ação em cada profissional, que a gente tem interação dos clientes. E aí o que acontece? Ele pode escolher para quem ele quer doar. Então, ao invés de a gente mandar, sei lá, uma caixa de chocolate pro cara, ele recebe lá a opção de escolher para quem tu quer ajudar esse ano. E aí a gente continua ajudando de forma rotineira essas instituições, sabe? Eu acho que isso traz um impacto gigantesco. Assim, formando as pessoas para o mercado de trabalho, mercado carente, que a gente sabe que tem muita oportunidade, e o outro são crianças de uma ONG. Então, assim, volta toda aquela questão de educação, sabe? De alimentação, de material, de vestuário, tudo. É bem importante. E, de novo, a gente cai naquela questão do efeito dominó, né? Porque quando a gente vê que a empresa que tu faz parte, né, contribui com essa responsabilidade social, de novo, a gente se enche de orgulho, a gente se motiva a acordar de manhã e ir trabalhar, porque a gente se transforma junto, né? É muito legal isso. De novo, esse efeito dominó. Assim, verdade. Tudo está realmente relacionado com a empatia, eu acho. Muito legal, muito gostoso ouvir tudo isso também, sabe, Paty? Bem legal. Bom, eu adoro ver que sempre é maior do que o resultado financeiro, né? Eu acho que a gente falou de tudo aqui, mas é muito maior do que o resultado financeiro que no final a gente gera. É muito mais sobre o impacto e sobre o propósito disso tudo. E no final é sempre sobre pessoas, né? Eu acho que isso é que fica muito no final. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso AMcast Pessoas Incríveis. Eu amo esse assunto, adoro esse negócio de propósito, empatia, então também ficaria assim mais muito tempo aqui falando. Quero agradecer muito Thiago, Thaisa, Paty. Acho que foram contribuições sensacionais. A gente juntou assim, várias visões para a gente poder falar e mostrar que o impacto do negócio é muito maior do que o financeiro. Então, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter batido esse papo comigo. Adorei. Muito obrigado e até o próximo episódio da nossa websérie.